madeira de acácia, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. E dali para frente ele começa a descrever, né? Ele já tinha dado para Moisés a planta do tabernáculo e ele começa a descrever o que eles tinham que fazer. O tabernáculo, a arca, a mesa, o candelabro, o altar dos holocaustos. E eu não vou fazer palavra de oferta, irmãos. Parece, mas não é. Né? E essa é a palavra que o Senhor me deu nessa noite. O que é o momento aqui que o povo de Israel está vivendo, irmãos? Esse povo tinha sido liberto do Egito, eles estavam cativos no Egito e Deus tinha mandado Moisés para resgatar eles do Egito. Então, Deus mandou pragas, libertou esse povo de lá, eles atravessaram o Mar Vermelho e agora, irmãos, eles estão parados aos pés do Monte Sinai. E antes desse capítulo aqui, tem uma parte que é muito, muito linda, que está lá em Êxodo 19 e 9, que é quando... Não precisa abrir, irmãos. Eu vou tentar resumir para não me estender muito, né? Que é quando o povo está ali, chega aos pés do Monte Sinai e Deus diz assim, ó, fala para o povo que eles se consagrem, que eles se preparem, porque eu vou falar contigo e eles vão ouvir a minha voz. Só que quando chega lá aos pés do monte, eles começam a ver aqueles trovões e o monte fumegando, eles ficam com medo. Isso lá 19:9. E no 20:19, o povo chega e diz para Moisés assim, olha, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Vamos fazer assim, tu fala com Deus e aí nós ouvimos, tu fala para nós. Fica como intermediário, faz esse intermediário ali, porque nós estamos com medo, talvez eles tinham medo, talvez não queriam se consagrar ao que precisava para estar na presença de Deus. E aí ficou decidido assim, então Moisés ia falar com Deus e eles iam ouvir através de Moisés, né? E como é engraçado, irmãos, como é difícil para nós, homens, querer ouvir a voz de Deus. A gente tem uma dificuldade, a gente até quer ouvir a voz de Deus, mas a gente até prefere que outra pessoa ouça e passe para a gente às vezes. A dificuldade já vem desde aquela época, de se jogar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Muitas vezes a gente dá mais valor para aquilo que Deus falou para um homem e esse homem fala para a gente. E a gente tem isso como mais precioso, ou a gente busca isso mais. Eu me lembro de mim, há um tempo atrás, eu precisava de uma resposta para o Senhor. E eu dizia assim, Senhor, manda alguém, porque parece que quando é alguém, não sei se a gente acredita mais, eu não sei se a gente não quer se dispor, se consagrar o que precisa para ouvir direto de Deus, né? Porque a gente tem esse acesso, a gente pode ouvir direto de Deus, né? Então, desde aquela época já era assim, e não é diferente hoje, né? A gente tem dificuldade, Deus quer falar direto para a gente, mas a gente tem dificuldade, a gente prefere intermediários, né? E aí, irmãos, nesse momento, eles estão no pé ali do Monte Sinai, e então Deus chama Moisés sobe o monte, e Deus dá para Moisés a planta, o modelo de um tabernáculo. Porque agora, irmãos, Deus queria não só falar com Moisés lá no monte, não, Deus queria habitar entre o povo. Deus disse, olha, vocês constroem um tabernáculo porque eu quero habitar no meio de vocês. E esse tabernáculo, por 300 anos, ele foi usado como o povo de Israel, como o ponto central da vida religiosa de Israel ao redor desse tabernáculo, que depois foi substituído pelo templo de Salomão. Mas nesse momento, Deus disse assim, constrói um tabernáculo que eu quero habitar no meio de vocês. Né? E Deus mostrando que o desejo dele sempre foi ter comunhão com a gente. Desde o Éden, Deus criou Adão e Eva, e o que ele fazia? Todos os dias, na viração do dia, ele vinha falar
com Adão e Eva. E aí aqui Deus resgata o povo dele, e ele não se contenta só em falar com Moisés, não, ele quer habitar no meio do povo. Ele quer habitar entre o povo. E hoje, irmãos, Deus quer habitar em nós. E essa é a comparação que o Senhor me deu para fazer com a gente essa noite. Nós somos esse tabernáculo. Nós precisamos construir um lugar para a habitação de Deus. A palavra de Deus diz, lá em João 14, 17, diz assim, ó, habita convosco e estará em vós. Depois no versículo 23 diz assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Isso é Jesus falando, irmãos, que se alguém o ama, se alguém o serve, agora ele e o Pai fazem morada dentro de nós. Agora nós precisamos construir esse tabernáculo para o Senhor habitar. Nós precisamos buscar a presença desse Deus. Nós precisamos construir um lugar para a presença. Talvez você já saiu do Egito. Talvez nós já caminhamos, estamos aos pés da montanha. Estamos ouvindo o homem de Deus, viemos aqui no culto no domingo, viemos na quarta-feira, ouvimos Moisés falar aqui em cima, mas o Senhor está te convidando nessa noite. Constrói um lugar para a minha presença. Você precisa construir um lugar para a minha presença. Você pode ter saído do Egito, está aos pés do monte, mas precisa construir um lugar para a presença de Deus. Deus quer habitar dentro de nós. Deus quer falar direto com cada um de nós, irmãos. E aí eu vejo aqui nesse texto, irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção. Deus dá todos os detalhes. Deus fala, ó, Deus não disse, ó, constrói uma casinha ali que eu vou precisar habitar. Não. Deus deu todos os detalhes, ó, deu as ofertas que eles tinham que trazer, a mesa, o candelabro, tudo, irmãos, o tamanho. Deus deu as medidas de que cada utensílio tinha que ser, como os detalhes que cada utensílio tinha que ter. E sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Deus é um Deus de detalhes. Deus não trabalha, a gente vê isso em toda a Bíblia, né, irmãos? A gente vê isso, a gente trabalha com o tempo. Se a gente for pensar, Jesus morreu faz 2000 anos, disse que voltaria logo e ainda não voltou. Por quê? Porque Ele é um Deus de detalhes. Ele não é um Deus que trabalha no nosso tempo. Nós não, eu vejo muito por mim, irmãos, eu sou muito prática. Às vezes eu até me esqueço dos detalhes, porque eu acabo fazendo tudo muito rápido. A gente já vem de um sistema de produção, tudo é produção, a gente tem que produzir. E Deus não é assim. Deus não está preocupado com o tempo. Deus está preocupado com os detalhes. Irmãos, Ele pediu, constrói o tabernáculo. E Ele deu a planta, Ele deu o modelo, não podia ser de qualquer jeito. Deus não habita em qualquer lugar. Deus se preocupa com os detalhes, os mínimos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Para construir esse lugar onde Deus habita, nós precisamos nos atentar aos detalhes. Não dos outros, do nosso. Cada coração aqui, irmãos, cada pessoa aqui é um lugar onde Deus quer habitar. Um lugar onde vai guardar a presença do Senhor. Onde a presença dEle quer estar, deseja estar. Mas para isso nós precisamos cuidar dos detalhes. Irmãos, e você pode pensar, mas agora eu tenho que construir um cômodo, o que eu tenho que fazer para Deus habitar? O que eu preciso fazer para deixar o tabernáculo do jeito que Deus quer? E o Senhor me deu algumas instruções de como construir um tabernáculo para Ele habitar. E a primeira coisa que o Senhor disse que a gente precisa ter para Deus habitar nesse tabernáculo, para a gente construir esse tabernáculo na nossa vida é revelação. A primeira coisa é revelação. Eu quero que os irmãos abram comigo lá em Êxodo 24:12.
Êxodo, no capítulo 24, e o versículo 12. Êxodo 24 e 12 diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para ensinar. Irmãos, para a gente ter a revelação de Deus, a gente precisa subir para o monte e ficar lá. O que é esse monte? Esse monte não é ali na sexta-feira, não, irmãos. Esse monte é um momento, é um tempo que nós vamos separar da nossa vida para buscar a presença de Deus. Sobe até na presença de Deus e fica lá. Fica lá, irmão. Continua lendo aqui comigo, ó. Versículo 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés no meio da nuvem. Irmãos, Moisés subiu no monte. E lá ele ficou por 6 dias. E só no 7º dia é que Deus chamou ele do meio da nuvem. Isso é um segredo para nós, irmãos. Quando Deus nos chama para ir para a presença dele, a gente precisa ficar lá. Fica lá, irmãos. Você vai orar um dia, e aí de repente aquele dia você não sentiu nada, parece que a sua oração não passou do teto. Fica lá, irmão. Fica lá. Fica lá, nós precisamos ter esse monte, esse lugar aonde Deus vai nos dar a revelação, mas nós precisamos ser persistentes. Nós queremos nos ajoelhar em 5 minutos e naqueles 5 minutos ser cheio da glória de Deus, receber toda a revelação e resposta que a gente precisa, e não é assim. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Nós precisamos estar na presença de Deus, chegar na presença e ficar lá. Moisés foi para a presença de Deus, subiu e ficou 6 dias, irmão, e não ouviu nada. Mas ele ficou lá. Deus disse para ele subir. Deus disse para ele buscar a presença. Ele ficou lá. E no 7º dia, Deus falou com ele e Deus deu a revelação dos detalhes. Tudo como ia ter que ser o templo, o tamanho, a medida, a cor, a cortina, muitos detalhes, irmãos. Deus deu a revelação para ele. E são esses detalhes, irmãos, que vão fazer diferença na nossa vida. Porque quando a gente sai do Egito, vem para o pé do monte, irmãos, a gente encontra a religião. A religião, ela nos dá muitas regras. Você agora não pode mais se vestir de qualquer jeito. Você precisa se vestir de uma maneira decente. Você não pode ficar falando palavras, palavrões, palavras torpes, não deve mais estar na tua boca. Amém, irmãos? Tudo isso é importante. Tudo isso... você não pode mais ouvir música do mundo, agora você vai ouvir músicas que agradam o coração de Deus. Amém, irmão? Tudo isso é importante. Mas tudo isso, irmão, é superficial. Está por fora. As pessoas vêm. Tudo isso a gente precisa mudar. Deus vai tratando, vai trabalhando na nossa vida. Mas Deus, para habitar no templo, irmãos, Ele quer mudar os detalhes. Ele quer nos dar orientações dos detalhes que precisam ser trabalhados na nossa vida. Você vai falar como crente, vai andar como crente, vai se vestir como crente, mas tem detalhes, irmãos, que Deus precisa trabalhar só na nossa vida. A gente é muito superficial, a gente é muito rápido em trabalhar naquilo que é fácil, naquilo que é por fora, naquilo que as pessoas veem, porque daí as pessoas vão me olhar e vão ver e tal. Mas Deus quer trabalhar nos detalhes, irmãos. Quem sabe aquela coisa que Deus traz no teu coração de 20 anos atrás que tu falaste, tu precisa voltar atrás e pedir perdão. Quem sabe aquela pessoa que você precisa se reconciliar.
que isso ninguém vai ver, irmão. Ninguém vai nos dar glória, mas são detalhes que o Senhor precisa trabalhar para que a gente possa ter um templo, um tabernáculo aonde Ele habita. Então, a primeira coisa, irmãos, que Deus precisa trabalhar na nossa vida, que nós precisamos é ter a revelação de Deus. Moisés, primeira coisa, ele foi buscar Deus, e ali Deus deu todas as instruções. Nós precisamos ter um momento do nosso dia, todos os dias, onde a gente tira, irmãos, para buscar a face de Deus, não para pedir nada, não peça nada. Vai lá, irmãos, um conselho que eu te dou, escolhe um momento que você está sozinho, coloca um despertador, para não ficar pensando assim, será que já deu meia hora? Será que já deu 20 minutos? Será que já... Não, coloque um despertador, para que naquele momento seja só você e Deus, para que nada tire a tua atenção. Aí você vai tirar que seja aquela meia hora, irmãos. Essa meia hora eu vou buscar a face de Deus. Eu vou buscar construir, eu vou buscar a revelação de como que Deus quer que seja esse tabernáculo para Ele habitar dentro. E aí coloca esse despertador aí, você não vai ficar se preocupando que hora é, que hora não é, já passou, já está na hora de tratar o cachorro, já está na hora de trabalhar, não. Aí vai a pitada e quando terminar você levanta, mas todos os dias nós precisamos buscar a revelação de como Deus quer construir esse tabernáculo para que Ele possa habitar. Porque a religião trata muitas vezes o superficial, mas Deus tem detalhes que Ele quer trabalhar em cada um de maneira diferente. Deus é assim, Ele fez a gente diferente. Então tem coisas que Deus vai te pedir, irmãos, que até não é errado, que a Bíblia não condena, não é pecado, mas é algo, é um detalhe que o Senhor quer arrumar na tua vida, porque você tem o seu caráter, você tem a sua personalidade, e Ele sabe o que a gente precisa para ser um lugar para Ele habitar. Então, a primeira coisa, irmãos, revelação. A segunda coisa, está lá no versículo 4. Diz assim, capítulo 35, versículo 4. Versículo 5. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada. Segunda condição que o Senhor precisa para construir o tabernáculo depois da revelação, irmãos, é ofertar. Moisés recebeu a direção, a planta do tabernáculo, e agora Deus diz para ele, diga ao povo que traga ofertas para a construção desse tabernáculo. Depois que o Senhor nos revelou, irmãos, nós precisamos ofertar o nosso tempo, ofertar o nosso orgulho, ofertar o nosso coração, ofertar nossas vontades, ofertar a nossa obediência, ofertar ao Senhor o nosso dinheiro, ofertar toda a nossa vida, porque quando a gente recebe a revelação, irmãos, muitas vezes não é um templo do tamanho que a gente gostaria de fazer, não é do jeito que a gente imaginava, é do jeito de Deus, as orientações são deles, e daí para isso preciso ofertar, e a palavra de Deus diz aqui que o povo ofertou tanto, irmãos. Olha só, leia comigo lá no versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, coisas diferentes. Você está vendo, irmão? Cada um ofertou uma coisa diferente. Todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E aí vai lá no capítulo 36, o versículo 5. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés mandou que proclamassem por todo o arraial dizendo, nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma,
para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Irmãos, o coração deles se moveu tanto em participar daquilo que Deus estava fazendo. O coração deles desejava tanto que Deus habitasse no meio deles, que Moisés teve que mandar que eles parassem de trazer oferta, porque já tinha demais. E foi através desse versículo, irmãos, que o Senhor me deu essa palavra, porque no meu coração a palavra era outra, mas veio através desse versículo. Eu estava trabalhando um dia e eu estava ouvindo um culto, estava limpando peça, estava ouvindo um culto, e por acaso a pessoa lá do culto falou essa palavra de oferta, né? Deu essa palavra de oferta, daí o Senhor falou assim no meu coração, que aqui diz, né? Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. E aí veio aquela pergunta assim no meu coração: e o que fazer quando o coração não é disposto? O que fazer? Às vezes a pessoa vem na igreja, a pessoa quer Jesus, mas tem coisa que ainda parece que não entrou na mente, porque o coração é o nosso entendimento, o nosso intelecto, nossos sentimentos. O que fazer quando o coração não é disposto? E eu achei que essa seria a mensagem dessa noite: o que fazer quando o coração não é disposto? E eu fiquei procurando, mas o Senhor, eu vim para esse texto e o Senhor me deu outra palavra, me deu outra direção. E aí hoje, eu disse: Senhor, Tu não vai me responder o que fazer quando o coração não é disposto? Eu queria tanto falar para os irmãos, porque eu queria sim um método, eu queria sim alguma coisa que tivesse ali na palavra, que dissesse: quando o coração não é disposto, busca mais. Mas aí se o coração não é disposto, como é que vai buscar, né, irmãos? Daí, hoje de manhã eu estava sentada e assim, o que fazer quando o coração não é disposto? Obedece. Foi essa palavra que veio no meu coração. Obediência. Quando o coração não é disposto, irmãos, às vezes você ainda não conseguiu entender alguma coisa, algum detalhe que Deus está te pedindo. Às vezes está difícil de fazer, não era o que você queria. O seu coração ainda não está disposto para largar aquilo, talvez um vício, para largar, para ir pedir um perdão. O teu coração não está disposto para chegar para aquela pessoa e dizer: me perdoa por aquilo que eu falei, me perdoa. Ou talvez você se ofendeu, o Espírito Santo está dizendo: mesmo que você foi ofendido, vai lá, pede perdão, é um detalhe que eu quero mudar para habitar dentro de ti. E o teu coração não está disposto. Mas quando o coração não estiver disposto, mesmo assim, irmãos, obedeça. 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 Obedeça, porque o segundo passo é ofertar. O primeiro passo é receber uma revelação do Senhor. O segundo passo é uma oferta voluntária. E o terceiro passo eu quero ler com os irmãos, que está lá em Êxodo, no capítulo 35, versículo 31. Êxodo 35, 31. Diz assim, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência, em todo lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lapidar de pedras para engastar e entalhar em madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador, em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra, criando invenções. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo quanto o Senhor tinha ordenado. Então, irmãos, primeiro o Senhor dá a revelação, quando a gente busca. Segundo, a gente se oferta para o Senhor. Terceiro, a capacidade vem dEle. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Como é que eu vou fazer essa obra? Como é que eu vou mudar isso em mim? Como, Senhor, que eu vou pedir perdão para aquela pessoa? Como? O Senhor dá a capacidade.
A palavra diz aqui que, irmãos, o tabernáculo era muito cheio de detalhes. Precisava de pessoas que tivessem capacidade. E o Senhor é quem deu essa capacidade para eles. O Senhor disse aqui que eles criaram invenções. Então Deus deu capacidade para eles fazerem coisas que ainda nem existiam. Hoje é mais fácil, né, irmão? Tem Google, tem gente no YouTube ensinando, mas naquela época não. Então foi o próprio Senhor que deu para eles a sabedoria, a capacidade de fazer tudo quanto Ele tinha ordenado. Então, irmão, não te preocupe, busque a revelação, se oferte ao Senhor, e a capacidade quem vai nos dar é Ele. Hoje, irmãos, eu olhava para essa palavra de Senhor, isso não vem de mim, isso é de Ti. Porque eu não tenho capacidade, né, para pegar esses versículos, de repente tu mostra tanta coisa que a gente nunca tinha visto. É de Deus, irmãos. A capacidade vem de Deus quando a gente busca Ele. A capacidade vem do Senhor. Então, o terceiro passo, irmãos, Ele vai capacitar. Irmãos, a revelação a gente busca, vem dEle. A obediência vem de nós. E a capacidade vem dEle. Ele faz mais que nós, irmãos. Nós só temos a ganhar quando nós buscamos a revelação de Deus. Quando nós queremos preparar esse lugar para Deus habitar. E aí eu quero ler com os irmãos lá em Êxodo, capítulo 40 e versículo 33. Glórias a Deus. Irmãos, eles fizeram tudo. Eles foram construindo tudo. E no versículo 33 diz assim, ó. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Irmãos, eles construíram, trabalharam, trouxeram oferta, e quando terminou a obra, o que aconteceu? Deus veio, a glória do Senhor encheu aquele tabernáculo. Por isso, irmãos, a gente precisa buscar a revelação dos detalhes que a gente precisa acertar na nossa vida, buscar a capacidade do Senhor, para que a glória venha encher a nossa vida, para que a gente realmente possa ser um lugar onde a presença do Senhor habita. Nós somos falhos, irmãos, nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós precisamos estar prontos como o Senhor quer, do jeito que Ele quer, para que a presença dEle possa habitar na nossa vida. E a palavra de Deus aqui diz que essa presença, irmãos, ela é que dirigia a vida deles. Às vezes a gente está procurando só a direção, e a gente não está procurando a presença. Mas primeiro a gente precisa procurar a presença, que depois a direção vem automaticamente. Nós precisamos buscar ser cheios do Senhor. Nós precisamos, irmãos, parar de querer ouvir Deus falar só pela boca dos outros. Deus nos deu um privilégio. Nós vivemos num tempo, irmão, que esse povo não vivia, onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós podemos ouvir Deus falar, irmãos, de diversas maneiras, através da natureza, através da palavra, através de voz audível no nosso coração. Nós temos esse privilégio, mas para isso nós precisamos construir um lugar para a presença de Deus. E esse lugar não é essas quatro paredes, esse lugar é nós
nós, irmãos. Deus não quer habitar aqui no alto. Não, Deus vai estar aqui se a gente estiver cheio dessa presença. Se essa presença estiver dentro de nós, é aqui que Deus quer habitar. Deus está nos chamando, irmãos, para ter uma comunhão mais profunda com Ele, para mergulhar na presença. Mas primeiro, para isso, nós precisamos ter revelação. Primeiro você precisa tirar esse tempo, ofertar esse tempo para o Senhor do seu dia, para buscar a presença. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida, irmãos. Buscar a presença de Deus. A palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes, irmãos, nós podemos sair do Egito, nós podemos chegar ao pé da montanha, mas aí tá bom, para mim tá bom, ir na igreja no domingo, escutar uma palavrinha. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Às vezes a gente quer ter um networking com Deus. Você já ouviu falar essa palavra? Se fala muito no mercado de trabalho, um networking, uma rede de conhecidos, né? Às vezes você não quer ir num lugar, mas você vai fazer um curso para ter um networking, para conhecer as pessoas, para ter contato. De repente, se você precisar de um contato para fazer alguma coisa, você conheceu naquele curso, você conheceu naquele lugar. E às vezes é só isso que a gente quer com Deus, irmãos, um networking. Se por acaso nascer um filho e eu precisar apresentar, eu preciso de uma igreja, né? Onde é que eu vou apresentar meu filho se eu não frequentar uma igreja? Se morrer alguém da minha família, quem é que vai fazer o velório? Pois eu não frequento uma igreja, então é bom, né? A gente tá domingo na igreja, a gente tem um networking com o Senhor. Quem sabe acontece um problema, vem uma doença, e eu não sou um desconhecido de Deus. Eu conheço Ele para orar, eu vou ter o pastor que vai colocar a mão sobre mim, vai interceder, eu tenho uma igreja que pode orar. Irmãos, Deus não quer só um networking com a gente. Deus quer ser nosso amigo. Deus quer morar dentro de nós. Ele quer falar conosco todos os dias. Conosco, com você, individualmente, sem passar por ninguém, irmão. Comigo e com você. Essa semana eu ainda ouvi nas redes sociais, e eu até compartilhei, aquele Tiago Brunet tocou profundo no meu coração. Ele escreveu uma frase que ele disse assim, no dia que Lázaro morreu em Israel, muitas outras pessoas morreram, mas só Lázaro tinha um amigo que sabia ressuscitar os mortos. Lázaro era amigo de Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele não era conhecido, não, ele era amigo de Jesus. Sem interesse, sem networking, amigo de Jesus. Nós não precisamos ter só um relacionamento esporádico com Deus. Nós não podemos, irmãos, nós precisamos ser um tabernáculo aonde Deus habita. E aí nós vamos ser dirigidos por Ele. E aí nós vamos ser movidos pelo Espírito Santo dEle. Esse é o desejo que o Senhor tem colocado no meu coração para esse ano. Fluir no Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Eu tenho dito, Senhor, eu quero me ajoelhar, me ajuda. Porque a nossa carne, ela não quer, irmãos. Ela não quer. O mundo não quer. É difícil. Hoje de manhã eu estava orando. E eu chorei muito enquanto eu escrevia essa palavra. E eu pensei, meu Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom quando a gente vai orar e ouve a tua voz. Mas e por que, irmãos, se é tão bom, por que é tão difícil? Por que nós não conseguimos? Por quê? Por que qualquer coisa nos faz sair desse lugar? Eu disse, Senhor, eu não quero. Esse ano eu tomei um rumo para a minha vida porque eu quero estar mais perto de Ti. Eu decidi que eu quero Te buscar. Eu quero buscar a Tua face, não só as Tuas mãos. Eu quero ser Tua amiga íntima, eu quero ouvir Tua voz. E eu pedi, Senhor, me ajuda, me cobre com Teu sangue, me dá graça, me dá direção. Não me deixa sair desse lugar, porque é tão fácil sair desse lugar, irmãos. É tão fácil, é tão difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um mundo espiritual
que sabe que quando nós estamos nesse lugar, quando Deus habita em nós, nada nos para. Nós somos dirigidos, nós somos direcionados, nós vivemos pelo propósito, nós caminhamos, nós nos movemos pelo propósito. Nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos vidas e nós vamos chegar no céu. Irmão, que nessa noite, o meu desejo é que o Espírito Santo possa colocar em cada coração aqui uma sede, uma fome por buscar a presença de Deus. Eu quero te desafiar nessa noite, irmãos. Faça um desafio consigo mesmo. Tire um tempo do teu dia para buscar a face de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser esse lugar aonde Tu habita. Esse lugar onde é a Tua habitação, Senhor. Aonde Tu mora, eu quero ser dirigida, eu quero me mover pelo propósito, Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar. Se coloque de pé, feche os teus olhos, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nessa noite. Diga para Ele: Senhor, eu quero buscar a Tua face, eu quero buscar a Tua presença, me ajuda. Espírito Santo, derrama sobre esse lugar uma fome, uma sede por buscar a Tua presença. Que Tu possa encontrar aqui, Senhor, famintos pela Tua face, famintos pela Tua presença, homens e mulheres que vão buscar a Tua revelação, Senhor, homens e mulheres que vão ofertar suas vidas para buscar a Sua face, Senhor. Deus, Espírito Santo, eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas essa palavra é Tua e Tu, Espírito Santo, queres levantar um povo sedento nesse lugar. Que comece por mim, Senhor. Tens liberdade aqui, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Enche os nossos corações. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade. Tens liberdade. Tens liberdade. Que os corações possam sair daqui inquietos nessa noite, Pai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, pra morar. Eu sou teu lar, eu sou teu lar. Todas as coisas de lugar, eu sou tua casa, pra morada. Eu sou teu lar. Todas as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. E se declara, igreja: Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, declara, igreja, assim, ó. Eu sou tua casa, pra morar. Eu sou teu lar, eu sou teu lar. Onde as coisas de lugar.